Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Com o MDA, seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar ou vamos visitar Kotaro, que foi morar sozinho. Eu sou o Raul e ele é o mais esperto, forte e gentil, Tono-sama. Eu não acredito que você gravou. Claro que eu decorei. Inacreditável. Eu sou a Carolzita e... Pessoal, se vocês forem morar sozinhos, tenham bons hábitos de higiene. E eu sou a Carol do Portal Gentidama. E quando você for morar sozinha, certifique-se que há uma banheira no seu apartamento. Geralmente é grande, né? Fácil de se identificar, né, cara? Ah, sim, mas qualquer coisa, lembre-se desse item. Essas e mais dicas de como morar sozinho após os animes. E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. E de volta dos e-mails. E agora eu tenho que me lascar por causa de uma regra nova do canal. Todo nome em japonês tem que ir com voz de samurai. Então tem que ser nome original Kotaro wa Hitori Gurashi. Pense pelo lado bom, pelo menos não é nome de novel. É, nome de novel eu uso nome curto, cara. Não dá. Não. Tem que ter outra regra aqui. É. Por exemplo, eu vou falar Anohana, não vou falar o nome inteiro. Nome de novel tem que falar estilo samurai e tem que falar o nome inteiro. É isso aí. Você pode também falar estilo Loli, tipo Kotaro wa Hitori Gurashi. Sensacional. Olha, eu acho que a gente já tem uma vírgula sonora, viu? Do gênero dramédia e slice of life, do estúdio Leiden Filmes, que é o estúdio de Hanebado, Yamada-kan and Seven Wits, e Cells at Work, Code Black. O anime ele conta com 10 episódios e eles estrearam todos de uma vez na Netflix em 10 de março de 2022. É bom, né? Um anime curtinho com 10 episódios dá pra assistir assim de uma vez. É, essa intenção. Ainda mais esse tipo de anime que é gostosinho de assistir, assim, fazer maratona no final de semana, comendo pipoca e tudo mais. Gostosinho fica por sua conta, porque eu desidratei um pouquinho assistindo esse anime, viu? Talvez se eu não tivesse assistido 10 episódios, não me desidrataria tanto. Você foi na imersão. Mas é fofo, é fofo. E ele foi dublado, né? Foi dublado pelo estúdio Som de Vera Cruz, com direção de dublagem de Eric Boglio. E eu quero dar os parabéns principalmente pra tradução e adaptação de texto, que eu acho que ficou fenomenal. Que dublagem maravilhosa do Som de Vera Cruz. Na verdade, eu tô ficando apaixonado pelas dublagens de Som de Vera Cruz, cara. Dificilmente você acha uma dublagem que você fala assim, pô, isso aqui não ficou tão legal. Som de Vera Cruz faz um trabalho muito bacana. Eles souberam adaptar muito bem, principalmente alguns trocadilhos que você pode ver, que você olhando assim na parte legendada, se você assistir, você acaba pensando, putz, como eles vão fazer esse trocadilho aqui em português? E a Som Vera Cruz, principalmente quem adaptou, que foi o Eric, né? Ele deu umas sacadas muito geniais e eu gostei bastante da adaptação. O anime tem direção de Tomoe Makino. Tomoe Makino! Não, é isso que a Carol falou. Você pode escolher a sua versão preferida, deixa aí nos comentários. Que dirigiu Kitsukitsuki Tantei Dokoro e também está dirigindo um anime da temporada de primavera aí, que é Arahensan wa Hakarenai, ou Arahensan wa Hakarenai.
Karanai. Olha aí. Quem diria, hein? O Tsuki Tante do Karo. O anime pode ser visto em sua plenitude na Netflix, mais conhecida como Locadora Vermelha, paga nós. E a fonte é um mangá que até o momento tem 8 volumes e continua em publicação. O mangá estreou aí em 2015 do autor ou autora Mami Tsumura. Mami Tsumura. Da editora Shogakukan, da revista Seinen Big Comic Superior. Carol, já que você tá nessa vibe toda de loli, conta pra gente qual que é a sinopse de Kotaro vai morar sozinho. O título fala muito sobre a sinopse, na verdade, mas Kotaro Sato se muda ao lado de Shin Karino, um mangaka mal sucedido. E o menino de 4 anos, ele não tem pai e se mora sozinho. E apesar da pouca idade, o Kotaro parece mais organizado do que os seus próprios vizinhos estranhos. E bota estranhos nisso. Mas até isso tem um tom de realidade, né, cara? Toda vizinhança, aos nossos olhos, tem um quê de esquisito, né? Todo mundo tem a sua esquisitice e quando a gente começa a olhar pela janela assim, a gente sempre fala, pô, isso aqui é estranho, hein? Não, com certeza. Eu nunca tive um vizinho normal. Então, eu não sei. Eu não sei qual que é a sensação de ter um vizinho normal. Então, eu entendo completamente, Kotaro. Não, eu entendo completamente Kotaro, porque, por exemplo, aqui na minha vizinhança, meu vizinho já jogaram uma bomba nele, que na verdade foi o centro de Candomblé que jogou a bomba nele. E também eu tenho outra vizinha muito maluca. Então, eu conheço muito bem. E tomara que meus vizinhos não assistam esse podcast. Amo ele, eles são normais. Será que vai ter um pi nesse momento? Ou não? Sou o editor, sabe? Cara, começa a história com a gente conhecendo o Kotaro, né? Ou no japonês ele é o Kotaro Satou. Kotaro Satou. Que é o menininho que ele foi comprar lenços, né? Inclusive, eu achei muito legal essa entrada do Kotaro, né? Porque o primeiro episódio, a gente já vê a situação. Claro que eu falo que o título dele é um título perfeito, porque ele meio que já explica toda a história. O Kotaro vai morar sozinha, ponto. E a partir do momento que você pega o primeiro episódio, já apresenta o Kotaro e você fala que é uma criança. Claramente é uma criança, porque ele tem uma imagem de uma criança e ele é muito fofinho e muito pequenininho. Então, os 5 primeiros minutos do anime, principalmente, consegue transmitir exatamente o que é a sinopse. É uma sinopse simples, é uma sinopse que não é pretensiosa, que a gente vê em muitas animações, que praticamente a sinopse tá jogando vários conceitos, assim, da animação, Fate, e esse não. Eu acho muito sincero, simples e funcional. Eu achei que nos primeiros 5 minutos fosse explicar que, sei lá, o Kotaro era um anão adulto, ou, sei lá, fosse, não sei, qualquer outra coisa, que é um mini adulto, ou um adulto em formato chibi, né, que tem muito anime que faz isso, né, de colocar os personagens em formato chibi pra mostrar alguma fofura, alguma coisa assim, mas não é realmente uma criança. Me surpreendeu bastante. Eu fiquei esperando que tivesse alguma revelação do porquê que tem uma criança morando sozinha. Enfim, acaba acontecendo todo o plot explicando o porquê que ele mora sozinho, que a gente vai falar mais pra frente. Mas eu fiquei esperando que ele fosse um adulto, porque ele realmente é muito mais maduro que o seu próprio vizinho. A gente já nota nos primeiros... nos primeiros minutos. E é isso, cara. Eu fiquei esperando, mas não... Ele é realmente uma criança muito madura pra idade. Principalmente o jeito dele de falar, né? Depois é explicado o motivo, assim, que a gente fala mais pra frente. Mas a maneira que ele fala com o seu vizinho, já começa aí a gente perceber que o Kotaro é uma criança, mas é uma criança diferenciada. Porque, não sei vocês, mas eu não falava tão formalmente, ou que nem um samurai, aos 4 anos de idade. Eu acho que talvez eu não conseguia nem pronunciar algumas palavras que ele fala naquela idade. E isso que é o mais interessante da primeira sketch, do primeiro episódio, né? Que é essa sketchzinha dele comprar o papel e depois entregar pro vizinho, né? Que é o lance que você tem tanto o fato de que ele se esforça pra perder a inocência, só que ao mesmo momento ele ainda é uma criança inocente. Você vê ele lá comprando papel pra dar de presente pros vizinhos, só que aí ele vê uma espada de brinquedo e tem que comprar também. Então é aquele outro lado da inocência. E é aquela espada também, que no caso pra se proteger, né? Porque tudo isso que ele aprende, como falar em tom rebuscado, de como ser um samurai, de como ser gentil, esperto e forte, ele aprende com um anime, como qualquer criança, né? É muito bacana isso. E como ele não tem outro tipo de aprendizado, ele não tem ninguém pra ensinar, sabe? Pra falar pra ele o que é certo e o que é errado na vida, a única coisa que ele tem ali, naquele momento, é um desenho animado. E ele segue aquele desenho animado, porque aquele desenho animado, pra ele, é tudo que ele tem de um caminho correto. O Kotaro, não é que ele se comporta como um adulto, ele se comporta como uma criança imagina que seria um adulto. Uhum. Você consegue perceber essa diferença por conta disso que você comentou, dessa parte da
inocência dele. Então, pra ele, o que seria ser um adulto? É ter essas responsabilidades e, ao mesmo tempo, em alguns aspectos, ele não sabe, porque ele não é um adulto. Ele tem uma visão do que seria um adulto. E aí, acontece essas cenas do Kotaro, essas nuances dele que você comentou. Ele compra os lenços que ele pega. Ele não pega uma de criança nem nada, porque pra ele que você é um adulto vai comprar um lenço de adulto. Mas, ao mesmo tempo, ele não resiste aos brinquedos, porque o Kotaro, ele, na verdade, em alguns aspectos, ele precisou amadurecer, mas em outros não, porque ele, no fundo, é uma criança ainda. E você nota a necessidade dele, né? A primeira necessidade básica dele é se apresentar como o dono daquela casa, uma televisão emprestada pra assistir aquela animação, porque é o único jeito dele ter um caminho a seguir. É bem bonitinho. Tanto que no final do primeiro episódio a gente já tem ele assistindo e a gente começa a ver uma coisa que a gente vê se repetindo em vários episódios, que é ele repete todas as frases do Tono-sama, porque pra ele aquilo é um aprendizado, né? De como ser uma pessoa. E é muito fofo, né? Ao mesmo tempo. Porque você, nos primeiros 5 minutos, você fica se perguntando da onde que ele tirou esse dialeto, essa forma de falar, né? Aí quando você percebe o motivo, que é por causa de uma animação direcionada pra criança, porque a animação que ele assiste não é uma... Porque a gente sabe que animes não são só pra crianças, né? Tem anime de adultos, anime infantis. A gente percebe que é um anime infantil, muito nonsense. E é fofo, porque é lá que ele coloca a sua inspiração como um adulto deveria se comportar e agir. Mas tudo isso a gente acaba descobrindo através da visão do vizinho. Meu Deus, eu ia falar Catarino. Do É Catarino. o Caio. Toda hora que eu ouvia no anime Carino, eu ficava lembrando do Caio. Meu Deus. Mas enfim. Então, a gente via isso através da visão do Carino. Conforme ele ia descobrindo o porquê das coisas, a gente acabava descobrindo junto. Sim, a visão do Carino é uma visão muito importante, tanto pra história, porque o ponto de vista do Kotaro é um ponto de vista muito fantasioso e também um ponto de vista muito inocente. Você acaba vendo que a narração dele, não digo uma narração tendenciosa, mas é um ponto de vista muito infantil. E há certos pontos que ele convive, são certos pontos que nem ele consegue explicar o que tá acontecendo. Já o ponto de vista do Carino já é um ponto de vista mais realista. Então é muito interessante quando o ponto de vista tá não só no Carino, mas de todos os vizinhos, porque aí você consegue quebrar um pouco dessa fantasia e ir pra realidade. E olha, é nessas horas que eu acabava, confesso que ficava bem, derramando umas lagrimazinhas, assim. Aos poucos a gente acaba descobrindo que o Carino passou por uma experiência parecida, né? Ele passou por um abandono. E ele acaba enxergando isso no Kotaro, sem ninguém falar nada, sem nem o próprio Kotaro falar com ele, né? Aquele menino não tá sozinho à toa. A maneira dele se portar, de como ele se defende, é sinal de que foi abandonado. E eu tô falando porque eu passei por isso, né? Ele tem esse diálogo com uma outra vizinha. Acho que também mais superficialmente, né? Porque é óbvio que ele fica atrás do Kotaro por conta disso, né? Por conta dessa identificação. Mas, a princípio, ele vai atrás do Kotaro pelo senso de comunidade, que é o que gera muito dos vizinhos ali, de ir atrás dele, de não deixar a criança pequena sozinha andando pela rua, né? É muito por esse senso de comunidade. Mas é óbvio que bateu a identificação com o Kotaro depois que ele passou a conhecer mais. O Carino, ele acima de tudo, ele é um personagem muito empático. Você consegue perceber isso desde o primeiro episódio. Principalmente na parte que você vê que ele tá assistindo o noticiário e fala sobre o desaparecimento de crianças, ele fala, nossa, que absurdo deixar as crianças sozinhas. E já bate pera, eu deixei o Kotaro indo pra casa de banho sozinha. Não, que absurdo, eu sou o vizinho dele, eu vou ajudar ele. E é esse senso de comunidade que a Carol falou que ele tem. E também essa grande empatia que ele tem pelos outros. Eu acho que o personagem do Carino é um personagem muito empático e muito gente boa e quer sempre ajudar, tanto que mais pra frente ele pode até se arrepender um pouco. Não sei se vocês lembram, quando o Kotaro tá no jardim de infância, né, e aí perguntam pra ele, na verdade pergunta pro grupo de pais e mães quem pode ajudar na feirinha, né, da apresentação e as coisinhas das barraquinhas, e ele fala, não, eu dou conta. Ele até se arrependeu, assim, depois de 2 segundos, mas ele vai lá e ajuda. A gente vê isso o tempo todo, né? No próprio primeiro episódio. Ele poderia só acompanhar o menino até a casa de banho. Ele vê lá o menino chorando porque caiu espuma no olho. Aí ele começa a lavar. Eu também faço isso. Eu também choro que nem ele. É só um disclaimer. Eu comprei um shampoo que achei muito legal porque ele era, refrescante, menta. Não comprem shampoo de menta, porque aí quando chega perto o olho arde e choro. Arde o dobro.
Eu entendo, Kotaro. Eu entendo. Mas é muito bacana como o Karino age, né? Porque em primeiro momento ele vai lá, lava o olho do Karino, aí ele fala, não, vem aqui. Aí ele vai lá e começa a lavar a cabeça do Kotaro. O Kotaro falou... Primeiro o Kotaro reage já daquela maneira defensiva dele, né? Uhum. Não, o que você tá fazendo? Eu não consigo me virar sozinho. Ele falou, não, eu sei que você consegue se virar sozinho, não sei o quê, mas eu tô aqui lavando. Aí vem a primeira cena desse anime que faz a gente ter um aperto no peito e isso acontece durante o anime todo, né? A primeira cena é quando o Kotaro vira pra ele e fala, é verdade, faz muito tempo que alguém não lava minha cabeça. Aí sabe quando dá aquele nó na garganta, aquele apertozinho no peito? Porque até ali era uma cena de comédia, sabe? Sim. De repente, você toma uma espetada, assim. E o anime, ele faz isso muito bem. O roteiro do anime faz isso muito bem várias vezes. Você acha que o negócio tá muito feliz, de repente o Kotaro ou o Karino fala alguma coisa e muda totalmente o clima, sabe? Mas sem ficar... É trazer pra realidade, né? Exatamente. E isso acontece durante Kotaro inteiro, né? Uhum. Porque o anime, ele faz você pensar, né? O anime faz você lembrar que... Não é bonito não, cara. Não é divertido. O que o Kotaro tá passando não é legal, sabe? Uma coisa bacana nesse anime é que ele não romantiza o abandono, sabe? Uhum. Por mais que seja uma comédia e seja bem leve, o autor, ele deixa bem claro que não romantiza o abandono, pelo contrário, ele conscientiza, porque, ao meu ver, essa animação fala muito sobre essas questões familiares, porque quase todos os personagens têm alguma questão, mas ele também fala sobre essa responsabilidade afetiva, né? Principalmente nessa coisa de família, e a gente vê as consequências disso, as consequências do abandono, de alguém que você é tão próximo assim e vai embora. Essa responsabilidade afetiva e quais são as consequências que isso pode gerar pra você. Até mesmo quando você parece ser apenas uma criança de 4 anos, isso vai causar algum impacto na sua vida. E um grande exemplo disso é o Karino também, que ele é um exemplo de adulto, que ele até hoje, de certo modo, ele sofre as consequências do abandono, sabe? E eu acho isso muito bacana do autor e da história. Acho que a maior parte dos personagens adultos demonstram ao longo do anime que tem algum trauma vindo dessa infância. Essa primeira infância, né? Que é de 1 ano até, sei lá, 7, mais ou menos. Que aí é quando a gente acaba formando a nossa convivência, né? Com outras pessoas, né? Quando a gente acaba adquirindo quase como uma esponja de sentimentos, sabe? Na sociologia, a gente fala muito sobre essa questão da primeira infância, o quão importante é a nossa capacidade cognitiva. A primeira infância, ela vai até o primeiro ano do jardim, que é quando a gente começa a conhecer outras novas pessoas. Na primeira infância, o nosso conhecimento é a partir do núcleo familiar. Então, é um momento muito importante, porque é a partir desse momento que a gente consegue desenvolver gostos, consegue formar opiniões e consegue desenvolver parte da personalidade, sabe? Sim, e até criar seus próprios julgamentos, né? É através dessa convivência com a família, dentro de casa, antes da escola, que acaba criando esses pré-julgamentos. A gente carrega isso até pro resto da vida, né? Acaba ficando até mais evidente quando você é adulto. E isso mostra em todos os personagens que são adultos. Todos os personagens naquele momento, eles são vítimas de algum tipo de abandono. E isso, os 3 adultos que acabam cuidando do Kotaro no primeiro momento, também. Você tem o Karino, né? Que você acaba descobrindo que ele é largado daquele jeito porque ele não teve ninguém que o ensinasse, né? Ele foi um cara que foi vítima de abandono também. Um pouco mais velho, mas vítima de abandono. Acho que os pais dele morreram, não foi? Sim, os pais dele morreram e não tinha mais ninguém pra ficar com ele, sabe? Ele ficou sozinho. Aí você tem o Tamaru, que em primeiro momento a única coisa que ele sabia é que ele tinha um filho, que o filho não queria ver ele mais. Uhum. Ele tenta tirar um pouco dessa tristeza de não ter o filho por perto com o próprio Kotaro, né? E o Kotaro dá uma lição de moral nele. Fala assim, ó, não quero ser substituto de ninguém. É. A Mizuki, que querendo ou não, ela passa por um tipo de abandono, né? Ela tem um namorado que só vai conversar com ela quando precisa de dinheiro. E sim, além disso, é um abandono dela, principalmente, muito associado à violência também, né? Uhum. Porque o namorado dela não só é ausente, como também trata mal ela, que chega um certo momento na história que a gente percebe que ele é uma pessoa muito problemática e ela também possui uma certa afetividade por ele pra ela não se sentir sozinha, sabe? Por mais que no começo era uma coisa boa, hoje em dia não é, mas pra ela é muito difícil lidar isso e ela também sofre não só esse abandono, essa violência, que é um ponto muito interessante da história.
E quando fecha o arco dela, a gente vê 2 tipos de abandono, né? O primeiro, a gente vê que é aquele negócio de... Ela sabia, ela tinha certeza que o relacionamento já não funcionava mais, só que ela não queria terminar, ela tinha um apego por aquele relacionamento, né? E tem muitas relações que são assim. As pessoas já não têm mais carinho uma pela outra e tudo mais, mas é por causa daquele apego, é muito difícil terminar. Por causa daquele costume do dia a dia, de ter aquela pessoa do lado, independente se aquilo tá sendo bom ou não, por costume as pessoas continuam tentando e às vezes não tem mais solução, né? E no caso dela já não tinha. E aí você vê outro tipo de abandono, só que por um outro ponto de vista, é quando ela tem que ir embora. E aí você vê da pessoa que você menos imagina ali naquele contexto, a ideia, né? De falar, vai embora, porque se você ficar aqui, você vai sofrer, ele vai vir atrás de você, ele sabe onde você mora, que é do Kotaro. Tava todo mundo preocupado em como o Kotaro ia se sentir se ela fosse embora, porque é o mais próximo de uma mãe que ele tinha, né? Ela cuidava dele, comia com ele, levava ele no parque. Só que, pelo contrário, era ele que tava velando por ela ali, né? Ele sabia, quando ela tava bêbada, ele viu que ela tava chorando desde o dia anterior. Quando ela tava machucada, ele viu que ela tinha se machucado, que alguém tinha batido nela. E aí a gente começa até a ver os comparativos, né? Como é que o Kotaro consegue perceber essas coisas? Porque ele já passou por isso de algum modo. E aí, aos poucos, a gente vai começando a descobrir a história dele, né? Muito em paralelo com o que a gente vai vendo da própria Mizuki. E também ele mostra, antes disso, algumas evidências, né? Principalmente na parte que querem tirar uma foto dele e ele não quer ser visto em foto de jeito nenhum, né? E aí a história explica o motivo de não querer uma fotografia dele, né? Que é um momento muito tenso, assim, porque pra parar pra pensar, no começo que a gente não sabe o motivo, você fica pensando, poxa, é só uma foto, né? Mas olha como que uma coisa tão boba no nosso dia a dia pode ser algo que pode causar tantos problemas pra alguém, né? A história mostra esses gatilhos, assim, que a gente não imagina que pode ter, mas isso acontece e isso pode ser mais comum do que parece. Eu acho legal que vai mostrando alguns flashbacks das coisas que acontecem, porque no começo mostra muito da identificação do Karino com o Kotaro, e a gente fica muito na dúvida, né? O que aconteceu com o Kotaro? Por que ele tá sozinho e tudo mais? E aos poucos, né, vai mostrando os gatilhos do Kotaro e mostrando flashbacks do que aconteceu. Eu gosto quando explica. Quando explica assim, porque aí a gente entende, compreendendo por que o Kotaro é assim, por que aquilo dá gatilho pra ele não fica no ar, entendeu? Eles explicam bem. É óbvio, assim, que não de uma forma explícita, mostra pequenos flashbacks de como o Kotaro lembra das coisas. É a visão de uma criança de tudo aquilo, né? Sim. O anime, ele tenta não se tornar didático, né? Quando a gente vê as coisas do ponto de vista do Karino, a gente vê o Kotaro do ponto de vista de alguém que não conhece a pessoa, que tá tentando descobrir o que tá acontecendo. E quando a gente vê tudo que o Kotaro passou, a gente vê de uma criança que não tem noção do que tá acontecendo ali. Por que o pai dele tá fazendo aquilo? Por que a mãe dele tá fazendo aquilo? Por que o pai dele tá lá brigando com as mulheres porque tirou uma foto do filho e colocou no site? Ele não tem essa noção, né? Pra ele aquilo ali é errado, porque ele aprendeu com a figura paterna dele que é errado pegar uma foto dele e colocar em algum lugar. Então ele se afasta disso. A maior prova também, Raul, principalmente, é quando você percebe, assim, que o Kotaro não sabe e não percebeu até então que a mãe dele morreu. Uhum. E enquanto quem é adulto mesmo já pensa nessa possibilidade, porque a primeira coisa que você pensa quando a criança não tá com os pais, foi por algum problema que aconteceu, ou possivelmente porque os pais morreram, né? E é interessante ver como que na cabeça de uma criança funciona, né? Que a mãe dele foi embora, mas vai voltar. Enquanto os adultos já sabem que, de certa forma, também pesquisaram e conversaram com outras pessoas, já sabem que ela morreu, né? E como que é essa questão de não contar pro Kotaro, porque a maioria da parte que ele acredita, né, o estilo dele, e eu acho que a parte que ele se desenvolve e os princípios dele, né, os objetivos, a maior parte é baseado na volta da mãe dele, né? Ele quer se tornar um adulto melhor. A motivação dele, né? É a motivação, exatamente. Uma das maiores motivações dele é a volta da mãe do pai, né? E você vê o quanto isso é conflituoso pros vizinhos. Saber que a mãe dele morreu e não vai voltar enquanto o Kotaro tem essa motivação, né? Falando em contexto de Japão, tem aquele negócio, né? De a mãe tá sempre lá pelo filho e o pai é um cara que trabalha o dia inteiro e no Japão se trabalha muito e muitas vezes os pais acabam nem tendo apego pelo filho e vice-versa porque eles não têm contato. Uhum. E o Kotaro, você vê que ele demonstra esse tipo de relação.
adoção. Porque o que ele quer? Ele quer a volta da mãe, porque a mãe dele é o porto seguro dele, mesmo a mãe dele não sendo a melhor das pessoas pra cuidar dele, mas é o que ele tinha. Sim, porque ele acredita que o pai dele abandonou ele porque ele é fraco. Tipo, é muito aquela coisa do Naruto, literalmente, falando, você é fraco. E também outro personagem interessante é a advogada, né? Porque uma cena, assim, que me chama muita atenção é que, pra quem não se lembra, quem assistiu Kotaro, sabe que ela tá lá pra entregar o dinheiro e ela é orientada a não falar o motivo dessa grana, né? Porque nós que tá assistindo sabemos que o dinheiro é por causa do seguro de vida da mãe dele, né? E só que ela é orientada a falar que é uma doação de uma pessoa bondosa. E mesmo ela bebendo, que teve um episódio assim que ela acaba tomando as cervejas do Karino, né? Porque, obviamente, o Kotaro não compra cervejas porque ele tem 4 anos de idade. Mas quando ela bebe, assim, mesmo bêbada, ela mantém a promessa de não falar o real motivo, né? E eu acho essa cena muito bonita e cômica, porque, enfim, ela tá de sutiã e com a barriga rabiscada, mas mesmo assim, ela mantém a promessa porque faz parte de um princípio, assim, dela e mostra o quanto ela se importa com o Kotaro e não quer magoar. Eu acho essa cena super interessante e significativa. Eu só acho muito estranho, na verdade, o porquê que eles estão escondendo, né, do Kotaro. O porquê deles estarem dando esse dinheiro, né? Mas assim, eu sei que ela, a advogada, ela sentiu empatia pelo Kotaro, mas o chefe dela alertou ela falando assim, olha, melhor não falar, entendeu? Eu não sei se é aquele senso de coletividade que eu falei, né, que demonstra no anime inteiro, ou se tem um segredo maior do porquê não falar, entendeu? Eu acredito que a gente também, talvez numa segunda temporada ou no mangá, dessas explicações, principalmente porque a gente também não sabe do que a mãe dele morreu, né? A gente pode ter algumas teorias, mas o anime, ele não deixa claro o motivo da morte, né? Mas eu acredito também que essa questão de não contar pra ele, essa é muito mais por ser uma criança apenas de 4 anos de idade, vivendo sozinho, né? E sabe-se lá qual vai ser a reação do Kotaro quando souber que a maior motivação dele pra continuar evoluindo e crescendo não está mais lá, né? Eu também acredito que antes dessa advogada era outra pessoa que entregava o dinheiro e provavelmente seria esse advogado, né? O chefe que passou pra ela. Então, eu acho até que, de certa forma, normal, porque eu acho que ninguém quer ser responsável por contar esse tipo de notícia, porque é um tipo de notícia muito difícil, né? Então, é mais fácil, assim, para as pessoas esconderem esse fato, né? Talvez. Mas realmente é muito curioso, porque meio que viram um senso, assim, não contar que a mãe dele morreu, assim. Ninguém nem questiona por que não contar. Talvez ia ser também interessante ter um personagem que questione justamente isso. Por que não contar pra ele que a mãe dele morreu? Porque encarar que a morte é um processo que acontece, é um processo natural da vida, que todos nós vamos morrer um dia, e ele ter essa noção. Eu acho que é uma contradição bem cultural, digamos assim, porque ao mesmo tempo eles têm empatia pelo Kotaro, tem esse senso de coletividade, de querer acolher essa criança, eles não querem se meter a ponto de contar que realmente acontece pra ele, né? Do pai dele, da mãe dele, por que a mãe dele morreu, por que ele tá recebendo esse dinheiro. Então, eu acho que é uma coisa, assim, até cultural, sabe? De não querer se meter, mas ter empatia pela criança, entendeu? Também pode ser muito ligado a essa super proteção, né, do Kotaro, de querer proteger ele das coisas ruins e encarar a morte da mãe dele como algo que ele não precisa passar por isso ainda, sabe? Só que eu fico imaginando no ponto de vista de alguém que descobre que a mãe morreu depois de muitos anos, sabe? Tem certas coisas que, por mais que doa neste momento, eu acho que adiar é a pior coisa. E tem essa contradição que você falou. Eu vejo até de outro modo. O banco tá ali, sabendo que tem uma criança de 4 anos, que tá recebendo o dinheiro deles, e tá morando sozinho, sendo, entre aspas, bancado por eles. Se eles pegam e falam a verdade, se eles divulgam alguma coisa, eles acabam tendo responsabilidade com o Kotaro. Porque se eles sabem que o Kotaro está morando sozinho e quem tá bancando o Kotaro é eles e ele tem 4 anos de idade, a responsabilidade é do banco. Porém, se eles fingem que nada acontece e tem um diálogo falando, o pessoal do banco pediu pra não falar nada, é pra tirar o deles da reta, pra falar assim, eu achei que ele morava com o pai, eu achei que o pai tava recebendo. Ah, sim. Porque qualquer coisa, qualquer problema que dê no futuro, porque tem uma criança de 4 anos morando sozinha, não é responsabilidade do banco. Ah,
sim, mas mesmo assim, eu encaro que vai ser responsabilidade do banco de qualquer forma, porque se acontecer alguma coisa, hipoteticamente falando, ainda é responsabilidade do banco porque não verificou as informações, mas faz sentido. Até pelo outro lado, você vê pelo lado da creche, por exemplo, né? Cara, uma criança de 4 anos se inscreveu na creche sozinha, sabe? Ah, mas também tem um ponto que a criança se inscreveu, mas depois quem se responsabiliza são os vizinhos, né? O Carino, né? Mas isso depois, né? No primeiro momento, os vizinhos nem sabiam que ele se inscreveu pra creche, porque ele não gosta de falar, né? Uhum. Assim, ele tava só de uniforme, mas ele saiu de uniformezinho, ele só foi. Mas eu acho que em algum momento isso ia pegar na creche, porque ele literalmente só falou assim, não tem adulto não, e só saiu assim, e a moça ficou tipo com uma cara tipo, o quê? E depois chegou os adultos, eu acho que isso foi um alívio muito grande, por mais que seja adultos estranhos. É, porque aí quem ia ter que se responsabilizar era a escola, né? Sim, e foi muita sorte assim pra ela, porque ele tava meio que, tipo, numa cilada, né? Porque quem vai se responsabilizar por essa criança? A gente precisa de um adulto pra se responsabilizar. Mas também é muito interessante eles nem questionarem nem nada. Tipo, eu sou responsável. Tipo, tem algum documento, alguma coisa? Não, sou responsável. Essa parte é meio engraçada, como é fácil, né? Nessa animação, os adultos matricularem crianças, assim, que são apenas vizinhos. O Kotaro, ele acaba descobrindo o que acontece se pegarem que ele mora sozinho, né? Tem aquele episódio onde ele conhece o irmão mais velho que mora com 2 irmãos. Tem os 2 irmãos novinhos e o irmão mais velho, ele não consegue aguentar a responsabilidade de cuidar dos 2 irmãos. Meio que larga os 2 irmãos sozinhos no meio do mato lá e fica na calçada da casa dele comendo salgadinho. Aí no final desse episódio chega uma vizinha, né? E fala que foi chamado o conselho tutelar pra levar as crianças. Sim. Então, ou seja, ele tem noção que alguma coisa pode acontecer com ele se descobrirem que ele está sozinho ali. Alguma coisa que pode acontecer com ele de novo, né? Porque ele já foi parar no orfanato por conta disso. Ele foi parar no orfanato pelo que aconteceu com a mãe dele, né? Só que ele não tem essa noção. Pra ele, a mãe dele foi fazer qualquer coisa e vai voltar um dia pra buscar ele. Então, não sei se ficou evidente, mas ele fugiu, né, do orfanato. Fugiu. E a única coisa que ele tem noção é que o pai dele tem restrição, né, de visitar ele, né? A única coisa que ele sabe é que o pai dele não pode... como posso falar? O pai dele tem que ficar longe dele. Essa é a única noção que ele tem, porque sabe que o pai dele pode fazer mal pra ele. E uma coisa curiosa, que já é uma teoria minha, eu fico imaginando qual foi o motivo da morte da mãe dele, né? Porque até então, a animação... Não sei se vocês também tiveram essa impressão, mas a animação mostra que a mãe dele é uma pessoa aparentemente saudável, tipo, fisicamente, mas que tem uma certa depressão, que é uma pessoa depressiva, uma pessoa infeliz, tanto no casamento, né, porque ela quis se divorciar, né, ela, na verdade, dá a entender que ela foge, mas dá a entender que ela desiste, e me passa muito uma impressão, posso estar errada, e pode ter sido só eu que percebeu isso, mas me passa muito uma impressão que a mãe dele cometeu suicídio. Vocês também perceberam isso? Foi a impressão que eu tive também. Cara, eu pensei qualquer outra coisa. Eu pensei, na verdade, o pai dele pudesse ter descoberto que ela fugiu, ido atrás dela. E, enfim, já sabemos o que isso dá. Porque que deu a entender, ainda mais pelo fato dele estar com essa restrição com o Kotaro, sabe? De não poder se aproximar dele. Então, mas o pai dele vive uma vida comum. Se ele fosse culpado da morte dela, talvez não seria só uma restrição o problema, né? Sabemos que algumas leis no Japão não colaboram muito pras mulheres. Eu não sei se o anime é tão longe. Pra mim, o que dá a entender é muito próximo do que a Carol falou. Principalmente depois, tem aquele episódio onde o Kotaro mostra as coisas que ele guarda com carinho. E uma das coisas é um par de luva que a mãe dele usava quando tinha que dar banho nele, pra não precisar tocar nele. Sim, claramente uma depressão pós-parto. E outra coisa, é uma depressão pós-parto, mas também essa questão do pai dele, eu acho que se tivesse sido algum tipo de violência com ela, o pai dele não seria tão humanizado nos episódios finais, sabe? Porque no começo eu não digo, mas na metade você começa a ter um sentimento ruim com o pai, porque mostra que o pai dele tem a restrição, mostra que o pai dele era uma pessoa brava, podia ser uma pessoa violenta. Aparece episódios dele, flashbacks dele sendo agressivo, né, gritando, mas você vai finalizando assim a animação e mostra que o pai dele também tinha um lado humano, principalmente aquele episódio, lembra do episódio do guarda-chuva? Uhum. Que aí você consegue ver o outro lado do pai dele. Eu acho que se fosse alguma violência em relação à mãe dele, eu acho que a animação, pelo menos, eu creio eu, que não deixaria ele tão humano assim, principalmente nos episódios finais que mostra outras coisas em relação à mãe dele. E também
mostra que a mãe dele, de certa forma, abandona ele, né? E tinha muitas questões de não aceitar devido a uma certa depressão pós-parto que ela teve. E das duas, uma, pode ter sido uma depressão pós-parto, ou pode ser algo que também é muito comum em depressão de pais, quando se divorciam, que é ver o ex no filho, né? E acabar tendo um pouco de asco do próprio filho, porque ele vê aquela pessoa que fez mal pra ela a vida inteira no próprio filho. Pode ser também. É porque a própria depressão pós-parto, ela meio que é um estopim, entendeu? Então talvez ela tenha sofrido alguma coisa ou já esteja guardando alguma coisa dentro dela de antes do Kotaro nascer, entendeu? E quando ele nasceu e começou a crescer, né, e se desenvolver, mesmo com 4 aninhos ali na história, ela viu muito do pai nele, né? Uhum. Ele se inspirava muito no pai também. E tem aquela cena de quando eles se divorciam, que até então mostram em alguns flashbacks o Kotaro sendo tratado bem por ela. As coisas começam a mudar, né? Quando eles se divorciam, eu acho que ele tá chorando por causa de comida, alguma coisa assim. E aí ela começa a lembrar do ex dela e sabe olhar pro Kotaro. Ela mexia no celular, alguma coisa assim. Eu não sei se era alguma coisa dela stalkeando o pai, alguma coisa assim, sabe? Isso, que ele tava com outra já, alguma coisa do tipo. Sim. Eu acho que ele já estava com outra, e ela se sente mal e ela meio que olha feio pro Kotaro, e ela começa a tratar mal ele ali. Mas o que demonstra até então que ela não tratava ele mal, que ela começa a tratar ele mal a partir de um certo momento. Então eu não sei se foi depressão pós-parto, porque eu não acho que foi uma depressão no parto, eu acho que foi depois da separação. É que depressão pós-parto não é assim também. É que o Kotaro não era um bebê, né? Mas pós-parto, Raul, é pós. Já nasceu, qualquer depressão é pós. Porra, Carol. Não dá pra exemplo, você já pensou? Minha mãe chega e fala, tô com depressão pós-parto depois de 20 anos. E o legal é que a gente tem pequenas histórias acontecendo no anime, né? E alguns personagens vão mudando. Por exemplo, a gente vê ali o Karino o tempo todo nos primeiros episódios, ele tendo um crush pela Mizuki e tal, né? Você já começa a shippar, né? Você começa a assistir shippando. Aí o anime lembra, ó, essa é a história do Kotaro e talvez uma história do Karino e do Kotaro. Não é uma história do Karino e da Mizuki. Aí ele vai lá e corta a Mizuki, porque a Mizuki, o arco dela já fechou ali, né? O que ela tinha que entregar ali no anime, ela já entregou. E aí a gente tem uma outra personagem que acaba alugando o mesmo quarto, que é um outro ponto de vista totalmente diferente, que é uma mulher que não gosta de criança, né? Ela não se sente bem perto de criança. E aí ela acaba se envolvendo naquele meio onde Tem uma criança. ela, por cidadania, tem que cuidar de uma criança. Tem que conviver com várias crianças em consequência disso, né? Eu acho muito engraçado quando ela fala, não, eu vou na reunião. Depois ela para e pensa, pera, não é só o Kotaro que vai ter na reunião, vai ter muitas crianças. E ela não gosta de criança, ela se sente, tipo, não mal, mas desconfortável com crianças. É muito engraçada essa cena, que ela não percebe. É sensacional o Kotaro correndo atrás dela, como se fosse... É muito bom. Ela foge como se fosse um bicho atrás dela, meu Deus. Cara, eu achei sensacional. Não, e ele provoca ainda, né? Eu acho isso muito bom, porque ele provoca. É, e ele faz de propósito, O Kotaro, ele sabe ler muito bem as pessoas, né? E ele sabe notar quando as pessoas estão mentindo pra ele. Tanto que, até com a menina do banco, e com a pessoa que veio antes, ele não sabe de onde vem o dinheiro. Claramente ele não sabe, né? Ele não sabe que é da mãe dele. Porém, ele também não acredita que é uma pessoa bondosa que dá dinheiro pra ele, não. Tanto que ele fica o tempo todo tentando subornar ali a menina, pra menina virar amiga dele e contar pra ele quem é que tá dando dinheiro de verdade. Ele sabe que isso é uma história que estão contando pra ele sabe que não é verdade, sabe? Mas ao mesmo tempo, tá, me engana que eu gosto. Eu acho engraçado que quase ninguém percebe que ele percebe as coisas. Acha que é simplesmente uma criança que não tá vendo ali, não percebe isso. E eu vejo muito isso também na nossa própria realidade. Ah, isso é verdade. Muita gente acha que a criança não tá percebendo que tá puta clima ruim aqui nesse almoço de família. É óbvio que a criança percebe, cara. Percebe, inclusive, tem algumas crianças têm memória fotográfica de brigas que os adultos, posteriormente, não lembram mais. Então, é muito engraçado ver isso no anime, sabe? Como eles subestimam ele. Menos o Karino, né? O Karino sabe que ele percebe. E você vê que primeiro o Kotaro ele é subestimado e depois ele acaba sendo superestimado, porque primeiro ele é subestimado em várias coisas, né? Todo mundo fica surpreso com o quanto que ele arruma a própria casa, ele faz a própria comida, sabe? Ele tem organização pra fazer tudo, ele se inscreveu na creche, aí todo mundo fica surpreso. Depois a surpresa que as pessoas têm é que
nem tudo por ele é tão perfeito assim. Aí tem um momento que a gente descobre que ele comprava um monte de guardanapo lá, ele comprava os guardanapos que tinham um cheiro mais doce porque ele comia papel, porque é a única coisa que ele podia comer naquele momento. É tão triste quando você vê a cena do Carino virando pra ele, percebendo a situação, né, do cheiro doce, ele falando assim, não, a partir de hoje você não precisa mais comer guardanapo e não sei o que. Aí depois você vê algumas cenas do Kotaro pescando, indo lá pescar as lagostinhas lá pra fazer comida, dele lá no mato lá, pegando comida, pegando mato pra comer, né, que ele, até aquele diálogo que ele tem com as crianças, né, que ele fala, você também come mato? Ele, de vez em quando eu venho aqui. Mas pro Kotaro aquilo é um negócio pra mostrar pro pai dele que ele é forte, que ele consegue se virar sozinho, não sei o que. Só que é uma situação muito triste, né, porque é um cara que ele ganha um dinheirinho ali por semana, que a gente não tem noção de quanto é, e esse dinheiro que ele tem por semana é pra ele alugar uma casa, ele tá comprando as coisinhas dele aos poucos, né, porque ele fugiu de um orfanato. Cara, ele comprou uma televisão, ele compra, sabe, uma mesinha de centro, ele compra um banquinho. Aos poucos, conforme a gente vai vendo, do tempo passando, a gente vai vendo a casa dele começando a se moldar. E aí as pessoas acabam superestimando ele também, né, falando, não, ele é organizado, não sei o que, mas não sabe que ele tá passando dificuldade também. Esquece que ele tá passando dificuldade. O próprio público esquece, né? Sim, sim. Sim. Eu tinha falado isso no começo, o anime faz muito bem isso. Ele tenta mostrar pra você que tá tudo bem pra te dar uma facada só. Inclusive, um dos episódios que mais me surpreendeu como público mesmo foi quando ele foi lá na lojinha, lá na parte infantil, que ele foi entregar o manuscrito lá pro editor-chefe, e o editor-chefe colocou ele lá na parte infantil. Não é nem parte infantil, é onde fica os brinquedos dos mangás, né? Isso. Era uma editora que eles também tinham licença dos materiais do Tomo-sama, e aí ele foi apresentar, né? Eu acho essa parte muito interessante, porque a gente percebe o quanto os adultos têm dificuldade em ler o Kotaro, né? Você tem uma percepção dele, você meio que acredita que ele vai se comportar de alguma maneira, só que ele se comporta do jeito dele, né? E o jeito dele é um jeito todo especial dele. É até como mostra pro público, mostra como se, não, ele vai resistir a todos esses brinquedos. Aí a hora que o cara me aparece com o bonecão lá de 2 metros, aí pronto, aí você vê que ele ainda é uma criança. O Tono-sama é o ponto fraco dele, né, cara? É o ponto fraco dele. Ele volta a ser criança, ele vê qualquer coisa do Tono-sama, não adianta, o olho dele brilha, ele volta a lembrar que é uma criança, ele se dá o direito de ser criança, e é legal que esse episódio você vê vários pontos de vista, né? Primeiro, o Kotaro, porque o Kotaro tava preocupado com o filho do Fukuno, cara. Hoje é domingo, seus filhos estão em casa, e você tá aqui até agora. Sim, aí demonstra uma maturidade. Aí... É que ele sente falta do pai dele, né? Então ele também é uma pessoa muito empática, assim como o Carino. Então ele sabe como que é ruim, né? Como é triste, assim. Ele sente muito mal pela ausência dos pais. Então quando o Fukuno fala, haha, que ele tem uma risada estranha. Muito estranho. Ele fala que é domingo, tá trabalhando. E ele fala, não, eu tenho filhos. Nossa, o Kotaro, ele fala assim, meu, como assim? Vai ficar com a sua família. Acaba passando pro público essa maturidade. Não, o Kotaro é um carinha maduro. Ele não vai ficar tão mexido com o Kono-sama de 2 metros. Imagina, ele engana, ele ainda é uma criança. O Kuno mostrou que ele é um bom pai. Depois que ele tem o diálogo com o Carino e ele explica tudo que ele fez, né? Ele fala, pô, você ficou lá brincando com o Kotaro, não sei o que. Aí ele falou, não, cara, eu percebi que ele precisava disso. Ele precisava ser criança, que ele precisava se divertir um pouco. Então eu dei um pouco desse momento pra ele. Meus filhos têm muito disso. Meus filhos têm a mim todo final de semana. Esse menino não tem ninguém. Haha. E agora o Brasil quer saber, Carol, você fica jogando fliperama na editora? Haha, não, haha. E nem faça essa risada, haha. Eu não estou convencido, viu, Carol? Haha. Fala a verdade, Carol. Você passa a tarde correndo atrás do Mushu em vez de trabalhar, Carol? Aí você pegou no ponto fraco. Talvez o Mushu seja o meu Tomo-sama. Então quer dizer que o Mushu é o seu Tomo-sama. Na editora, sim. Quem não resistiria a um cachorrinho fofinho? Aqui é o Reginaldo, o meu novo gatinho. Sim, ele chama Reginaldo, mas ele já veio com esse nome. Os vizinhos acham que, sei lá, que tem uma nova criança aqui que eu fico gritando, Reginaldo, cadê você? Reginaldo, não faz isso. Reginaldo, sai daí. E depois, todos esses personagens, quando você acha que nada pode acontecer, de repente ainda aparece um detetive, né? Querendo descobrir mais sobre o Kotaro. Vocês também desconfiaram dele desde que ele chegou, esse detetive? Ah, ficou meio que na cara, né? Porque o lance dele gostar das mesmas coisas que o Kotaro, e logo em cima do Kotaro, e ficar sabendo, fiquei sabendo que tem uma criança aqui em cima, queria falar com ele. Ficou esquisito, sabe? Não sabe quando eu percebi? Quando ele falou, também gosto do Tomo-sama. Como assim? Ninguém gosta do Tomo-sama, só o Kotaro.
É uma mentira. É mentira se você gosta. Só o Kotaro gosta e o amigo dele que fica olhando as estrelas com ele. Os dois cantam a musiquinha. É, que eles cantam a música enquanto olham as estrelas. Que eu acho que é muito mais pelo Kotaro, mas tudo bem. Eu desconfiei desde o início. Ele é muito... não sei. Ele é muito forçado. É, forçado, essa é a palavra. O bacana é o Karino falando, né? Cara, como que ele gosta disso? Isso é muito ruim. O Karino, ele só passou a desconfiar desse detetive aí quando rolou um ciúminho, né? Ele não desconfiou de primeira. No primeiro momento foi de ciúmes, mas depois ele começou a notar que tinha alguma coisa estranha no cara, né? Na verdade, ele não percebe. Quem dá esse toque é o Tamaru. Quando o Tamaru vai na casa dele e fala assim, você não desconfiou do detetive? Aí ele falou assim, bem que eu desconfiei. Eu senti meio que, tipo, desconfiei. Tipo, ufa, ainda bem que não é, tipo, coisa minha. Eu achei que foi que ele achou que fosse ciúme e acabou, quando o Tamaru apareceu lá, ele falou assim, tá, beleza, não é só ciúme. Era o pai do Kotaro querendo saber como ele tava, né? Onde ele mora, se ele tava bem. Confesso que eu tive vontade de dar um soco na cara desse detetive. Nossa, quem não? É o ponto de vista também do pouco que a gente sabe sobre o pai do Kotaro. Talvez colocar um detetive lá pra ver se o filho tá bem era o mais próximo que ele poderia chegar do filho. Era o mais próximo porque ele tem restrição, ele não podia chegar sozinho. Mas é uma questão de interesse mesmo. A gente sabe que, tipo, a animação mostra esses dois lados do pai dele. Não é, tipo, puro mal, diferente do Reginaldo, meu gato, e não é pura maldade, mas... Você conhece como você disse, é o ponto de vista do Kotaro, tipo, é como se conhecesse mesmo. O Kotaro fosse nosso amigo, sabe? E você vê o ponto de vista dele, o ponto de vista o quanto ele sofreu. Então, você tem esse sentimento de proteção. Então, quando o detetive aparece e quer fazer isso, e você sabe que isso vai mexer de alguma forma com o Kotaro, né? Vai ter uma consequência. Eu acho que automaticamente você tem esse sentimento, tipo, eu quero bater nesse detetive, porque tá mexendo com o Kotaro. É só mais um ponto que aumenta essa dicotomia do pai do Kotaro, né? A única coisa que a gente ouve incessantemente é o Kotaro falando que o pai dele é mau. Só que ele acha que o pai dele é mau, principalmente por causa daquela cena da foto. E tanto que ele acha que ele é o culpado, que ele despertou a maldade no pai dele. Ele se sente culpado por isso, né? Ele fala, não, meu pai é mau por minha culpa. Fui eu que despertei isso nele. Mas você acha que foi só pela cena? Não, foi principalmente por ali. Com certeza ele viu outras coisas, né? Não deve ser uma coisa só. Mas ele acha que ele despertou o mal no pai dele. Sim. Isso é muito pesado. E é aquele negócio, é um ponto de vista de uma criança. Eu já... caindo um pouquinho mais pra realidade, vendo que tem um pai que tem medida restritiva contra a criança, pra mim não humanizaram o suficiente pra eu ir com a cara desse pai, não. Ah, sim. Eu consigo não gostar mais ou menos nem da mãe dele, quanto mais do pai. Então, e as possibilidades são muitas, sabe? O pai dele pode ser o cara ruim, que foi o culpado do divórcio, já tinha outras e batia na mãe e o Kotaro viu tudo isso, ou o pai dele pode ser o cara que depois do divórcio viu que aí estava maltratando o filho e tentou levar o filho embora e ganhou uma restrição nas costas. Pode ser qualquer coisa. Até porque a narrativa, ela é muito esperta nesse sentido, porque a narrativa mostra que ele é uma pessoa que tem restrição, mas não mostra o motivo. Mostra que ele é uma pessoa que teve seus problemas com a esposa, mas exatamente não mostra que ele bateu na esposa. Tipo, deixa muito subjetivo, né? Você acaba fazendo uma construção sobre o que esse pai é, né? Mas ao mesmo tempo você não sabe nada. Você não sabe o motivo exatamente do que a mãe morreu, você não sabe o motivo do divórcio e o que exatamente o motivo dele ter ordem de restrição, né? Fica tudo muito subjetivo. Eles não colocam esse tipo de medida quando a vítima é agredida? Pode ser isso, mas pode ser outras coisas. Às vezes o pai tentou tirar a criança de casa, entendeu? E a mãe foi lá e meteu uma medida restritiva em cima da criança, entendeu? Mas no Japão, será que não é só com agressão? É que eu não sei muito sobre a legislação japonesa, né, os motivos, mas ordem restritiva geralmente é quando a pessoa meio que é uma ameaça pra outra pessoa. Então, teoricamente, até aqui no Brasil, por mais que não funcione desse jeito, a gente sabe que não é desse jeito, mas se você faz uma denúncia falando que essa pessoa te ameaçou, você pode ter uma ordem restritiva, né? Então, talvez no Japão também pode ser assim. Eu confesso que eu não sei quase nada da legislação japonesa, mas geralmente não precisa ter necessariamente agressão. Eu sei que, tipo, 99% dos casos tem.
Mas sendo só uma ameaça, você conseguiria, em tese, uma ordem restritiva. E sendo uma ordem restritiva ao Kotaro, não precisa ser exatamente algo relacionado à mãe, e sim ao Kotaro, né? Ele só precisa ser um perigo ao Kotaro. Por isso que eu pensei em agressão ou talvez ameaça de agressão, entendeu? Não, e também outra coisa que tem também, a ordem restritiva, também tem em relação ao divórcio, né? Se o pai, ele talvez não cumpra determinada ordem, a mãe pode também ter uma espécie de tutela com ordem restritiva. Por exemplo, o pai pegou a criança no sábado, não avisou pra mãe e ela considera isso, um risco, assim. Ele pode ter realmente uma ordem restritiva por conta disso, por não cumprir o combinado pela lei. Eu acabei de ver aqui, no caso do Brasil, pode ter uma medida protetiva a favor da criança quando é violado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em qualquer violação. Violência é uma violação, e também o pai tentar pegar a criança fora do seu dia também é uma violação. Por isso que eu tava falando, a gente tá chutando porque o anime não mostrou nada pra gente, né? Uhum. A gente tá vendo um ponto de vista de uma criança, e pior, o que uma criança tá falando. Sim, sim. O que ele acha que viu, né? Só que a gente não tem ali muita coisa sobre isso. Tem que lembrar que o narrador da história é uma criança de 4 anos. Exatamente. O legal é que a própria animação, em 10 episódios, ela vai fechando pontas, né? Por exemplo, lá no primeiro episódio, a gente vê o Tamaro, né, falando sobre o fato do filho dele não querer ver ele. E aí a gente tem aí nos episódios finais o Yuta, o filho dele, indo visitar, né? E aí a gente descobre que a mãe não queria que ele o visse, porque a mãe achava que o Tamaro era uma influência pra ele, né? E de certo modo devia ser, porque o Yuta era um tamarinho, né? Não, a hora que o Kotaro falou assim, mas você é filho de quem? Falou assim, nossa, mas tá na cara, Kotaro. E uma coisa interessante é a postura que ele tem, né, o Tamaro, em relação a isso. Porque você pensa, poxa, aproveita teu filho, mas ele tem uma postura muito madura em falar, vai pra casa, que eu vou conversar com a sua mãe. Porque quem tem a tutela sua, quem tem a guarda é sua mãe. Isso pode ser um problema pra mim. E de fato, isso podia ser um problema e ele podia agir só na emoção e falar, não, vem cá, filhão, vem cá brincar o dia todo comigo. Mas ele sabe que isso podia ser um problema no futuro, então ele age, a gente acha que... A gente, não digo, mas os personagens, tipo o Kotaro, ele acha que isso é uma atitude muito fria, mas eu acho uma atitude muito racional e uma conduta muito boa que ele teve, sabe? Essa decisão de falar, não, vai pra casa, filho, e que eu vou conversar com a sua mãe, tanto que depois ele consegue ter as visitas, né? Mas eu acho que é uma postura muito legal. E você lembra que o Tamaro fala pro Kotaro, quando o Kotaro pergunta? A gente só vê esse ponto, né, do fato dele ser pai, ou que ele pode dar problema pra ele, a criança ter parado na casa dele. Mas ele falou assim, eu mandei ele de volta pra casa, eu queria muito estar com meu filho, eu queria muito brincar com ele, mas eu mandei ele de volta pra casa porque eu não quero que meu filho ache que pequenos erros formam um acerto, que ele conseguir uma coisa boa fazendo coisas ruins é certo. Sim. E aí ele mandou o filho pra casa, pra corrigir a criança, pra criança não fazer mais isso, que achar que fugir de casa é bonito se for pra ver o pai. Ele acredita que os meios não justificam os fins, né? Uhum. E isso fica bem claro. E depois, no arco final, que é quando a ex do Carino aparece lá. O Carino finalmente tem a chance da vida dele, né, de ganhar uma serialização. Ele vai fazer o One Piece. E aí ele vai ter mais trabalho, né? Ele tem que serializar o mangá, ele ainda não tem assistente, tá tudo muito no começo. Ele tem que levar o mangá pra aprovação. E aí chega a ex dele ainda querendo, de certa forma, ajudar, né? Ah, não, mas eu não fui com a cara dessa ex, não. Ela foi egoísta, né? Ah, né? Ela é muito entrou... Mano, ela entrou na casa dele, tipo, oi, e foi entrando, tá ligado? Tipo, não perguntou assim, eu posso ficar aí. Só foi chegando. É que a gente não sabe o nível de intimidade que ela tinha, mas que ela é folgada, ela é folgada. E ele deixou, né? Ela perguntou se ela podia ficar lá. Ah, não perguntou não, ela foi entrando. Perguntou depois, Raul, depois já deixar a escova de dente e tudo. Imagina eu chegando na sua casa. Não, imagina eu entrando na sua casa, tipo assim, olha, ué, Carol, eu tô já, tipo, com a escova de dente, já tô arrumando as coisas aqui e falo, posso ficar aqui? Mas é legal porque é o outro ponto de vista e é uma coisa que acontece mesmo, sabe? Por exemplo, é a pessoa que tá lá dentro de casa e fala assim, você tem suas obrigações aí, porque você tá se preocupado com o que tem na rua. Tenho certeza que todo mundo já ouviu isso um dia. Uhum. E ela não tinha noção de como era a afeição do Carino pelo Kotaro e vice-versa. Ela é uma pessoa que chegou lá e acha que o vizinho tá ajudando o outro, né? Que era realmente que o Carino tava fazendo no primeiro episódio, ponto, sabe? E aí a gente começa a ver que o Carino realmente tava preparado pra ser pai, né? Nos episódios finais todos ele foi pai. Ele não recebeu o cartãozinho lá da festa, mas ele falou, não, eu lembro. Mas como é que você sabe? Não, por que eu ia esquecer? Uhum. Porque existe Google Calendário, horas. Então. O Kotaro tá mó tristinho, né? E aí ele aponta pra boca e fala pro Kotaro sorrir, o Kotaro começa a sorrir e cantar alto. É ser pai, né? É uma cena bem bonita, assim, esses episódios finais, porque mostra essa relação
relação entre o Carino. Tanto que eu acho que a gente já pode até falar um pouco sobre, acho que a parte que ele vai visitar o cemitério, né? Que eu acho que é uma parte que a cena mais engraçada e triste que tem, eu considero. Porque é engraçada porque é literalmente ele perguntando na inocência: qual é o nome da sua mãe? Ah, o nome da minha mãe antes solteira era esse e o nome dela agora é esse. Aí ele olha pro lado e fala: caramba, a tumba da mãe dele tá, tipo, literalmente do lado dele. O que eu faço? E ele, tipo, trava assim, fala: eu vou ficar aqui parado. Não importa o que aconteça, eu vou ficar aqui parado. E até o Doutor Extremo: você vai ficar aí? Tá trabalhando minhas orações. E ele fala: não vou me mexer daqui, eu vou ficar aqui. E começa a inventar umas desculpas, que é muito, tipo, a cena acaba sendo muito engraçada, mas é muito triste, porque é literalmente você ter que esconder da mãe, tipo, que a mãe da pessoa morreu. Então, talvez seja a cena que eu tava rindo e chorando. Tanta coisa acontecendo, ele não teve nem esse start, né? E aí, jazido de família... E ele não sabia que ia visitar um cemitério antes também, né? Ele só descobriu na hora. Foi, mais uma vez ali, ele foi pai, né? E quando ele tirou a planta lá e tava o nome da mãe dele lá, do Kotaro ali, aí ele encostou ali e não quis sair, né? Foi uma cena, assim, muito tensa, assim. Mas, ao mesmo tempo, foi uma cena que conseguiu ser leve, apesar da carga emocional que ela tava trazendo pra gente, né? Porque se a gente trazer isso pra realidade, é realmente uma coisa muito, tipo, pesada, uma carga emocional muito pesada. Você tá do lado... Ele tava do lado da mãe dele. Se parar pra pensar, o que ele mais queria era estar do lado da mãe dele, mas não dessa maneira, sabe? Então, você começa a pensar demais. Nossa, a carga emocional daquela cena é muito forte. O Kotaro até piora um pouquinho mais quando o Kotaro pergunta da mãe, né? Tipo... ali, limpando, né, o jazigo dos avós ali, e pergunta, né, pro Carino sobre a mãe dele. Alguma coisa assim, do que ele vai fazer quando ele vê a mãe dele, algo assim, não lembro exatamente qual foi a pergunta. Mas aquilo já fez o coração de todo mundo já apertar. E a mãe dele tá ali, sabe? Uhum. E tem um episódio extra, né? Que o Kotaro ele só aparece ali de fundo, que é o do dentista. Que mostra muito essa parte, acho que, de responsabilidade que a gente meio que tem diante de algumas situações. É muito bacana você perceber que são coisas que parecem ser tão bobas, assim. Você pensa, caramba, porque nesse episódio ela, a balconista, né? A secretária, eu não sei definir. É recepcionista. Recepcionista, isso. E ela pergunta, poxa, mas por que você demora 1 hora pra atender uma criança? E você pensa, caramba, 1 hora é bastante tempo pra atender. E quando mostra o motivo, né, você percebe, tipo, que são coisas tão, tipo, coisas do dia a dia, assim, que você pode fazer uma diferença muito grande pra vida do próximo. E eu acho esse episódio bem legal. E ela olha feio pra ele quando ela abre, assim, a porta e vê ele conversando com a criança e perguntando coisas sobre a vida da criança. Aí ele explica, né? Fala, olha, você viu essa reportagem aqui dessa criança que morreu? Então, essa criança foi minha paciente. Talvez se eu tivesse perguntado se tava tudo bem, quando eu vi as cáries delas e não sei o que, eu tivesse salvado essa criança. É de novo aquele senso de coletividade, de você prestar atenção, o senso de você prestar atenção de que aquela criança, aquele pequeno cidadão faz parte do seu grupo, entendeu? Ele é um pequeno cidadão, entendeu? Então você tem que prestar atenção, você tem uma certa responsabilidade sobre ele. E ele entendeu, o dentista acabou entendendo do porquê dessa responsabilidade. A criança, né? Já que ele conseguiria identificar alguns sinais. Assim como é também nas escolas, posto de saúde, os cuidadores, né? De crianças, tudo, acabam percebendo as coisas que acontecem dentro de casa ou até fora, né? Sei lá, bullying, alguma coisa assim na escola, acaba percebendo alguma coisa e perguntando pra aquela criança, questionando, tentando identificar o problema ali. Você percebe qual é a importância da sociedade diante a essas questões, né? Você percebe qual é a importância de você ter profissionais e ter uma comunidade que ela também está lá para ver se tá tudo bem para as crianças. Tanto que, num recorte aqui no Brasil, você lembra que, corriqueiramente, alguns profissionais da saúde vão para as escolas e olhar, assim, a saúde bucal das crianças. E você pensa que é algo tão bobo, né? Mas se você parar pra pensar que isso aí é uma coisa fundamental, porque eles não só vê exatamente a higiene bucal das crianças, mas também eles conseguem detectar se teve, tipo, alguma coisa estranha, se teve sinais de abuso, porque o dentista, ele consegue identificar só olhando pra sua boca. E eu acho que esse papel que é fundamental, assim, essas coisas que a gente tem na sociedade, e essa animação, ela fala sobre isso de uma maneira muito educativa.
E agora a gente vai para aquele momento das considerações finais e notas pra Kotaro Vai Morar Sozinho. Vou dar 10 pro Kotaro. Pela mensagem que ele transmite pras pessoas. Eu gostaria que, principalmente adultos, vissem esse anime e, assim, meio que engatilhasse um senso de comunidade. Porque não basta ter só senso de comunidade quando você critica uma pessoa, sei lá, por qualquer coisa. Tenha senso de comunidade olhando um pro outro, tendo essa responsabilidade de olhar o que o outro tá passando. Pela mensagem, 10, cara. Bom, pra mim, Kotaro Vai Morar Sozinho pra Casa, ele lembra muito O Pequeno Príncipe. Por que eu digo isso? Porque por mais que pareça ser uma animação tanto quanto infantil, pelos personagens, pelo teor de comédia, ele na verdade é uma animação pra adultos, né? Você vê que essa mensagem cai muito bem pra sociedade e pros adultos. Então, essa questão sobre pra quem direciona é muito bem feita. Eu acho que também pra mim é uma nota 10. Também concordo com a Carol por conta da mensagem. E também, não só isso, mas eu acho que ele é um anime muito bem feito. Tanto em time, na comédia e no drama, ele acho que ele acerta muitos pontos e ele tem uma mensagem muito bonita e social. Então, pra mim, é 10. Como as meninas acabaram de falar, tem uma mensagem impressionante, cara. Ele fala de um tema muito pesado e que, durante anos, foi deixado de lado pra virar artifício de mangá. Aquele velho artifício de o aluno ou aluna modelo de 12, 15 anos mora sozinho porque os pais moram nos Estados Unidos. E, cara, ninguém nunca pensou em debater isso, sabe? A criança mora sozinha. Qual é o problema disso, né? Exato. Quais são as implicações disso, sabe? E esse anime bateu no ponto, né? E ele bateu no ponto ali, do ponto de vista da criança, ponto de vista de pais que não são preparados para ser pais, de pessoas que acabam se descobrindo pais, da solidão dos seus vários modos, dos adultos, do Kotaro, e de como todos lidam com a sua solidão, com as suas defesas e tudo mais. É incrível como esse anime traz uma mensagem gigantesca em apenas 10 episódios. Eu acho que ele tem uma barriguinha em um momento. Eu acho que aquele arco do amigo do Kotaro lá, que vai lá roubar ele, ficar pedindo dinheiro pra ir lá, falando que ia comprar uma casa para os dois morar junto, eu acho aquele arco longo demais. A mensagem podia ser dada com um pouquinho menos, porém todo o resto entrega, sabe? Entrega de uma maneira maravilhosa. Não tem como dar uma nota menor do que 10, né, cara? E com 3,10, a média tem que ser 10. Uma das maiores notas do MDA para uma obra que chegou sem fazer barulho, não falou nada para ninguém e causou um estardalhaço. Bom, meninas, querem dar o recado, falar onde as pessoas podem encontrar vocês nessa internet? Vocês podem encontrar como ser Carolzita no Twitter, ou então segue aí o Papo Nerd com ela, Papo Nerd CE, em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Papo Nerd com elas por extenso na Twitch, e teremos também um canal no YouTube, gente, em breve. Vocês vão me encontrar na rua. Não, pera, esse não dá. Na rua, então, vocês podem me encontrar em www.genkidama.com.br. Vocês também podem me encontrar no Twitter, no @genkidamabr, ou no meu Twitter pessoal, Carol Facaia. Também vocês podem me encontrar, talvez, bem talvez, assim, no Instagram, mas só vai ter foto de gato, literalmente. E é isso, pessoal. Vocês podem me encontrar nessas redes. Sigam as meninas, sigam o trabalho delas, que é bem legal. E você, gostou de Kotaro? Qual outro anime da temporada que você gostaria que tivesse episódio? Manda pra gente aquele e-mail pra mda@nsvmundogeek.com.br. E se você é usuário do podcast no Spotify, agora você pode dar nota e comentários no próprio post, ok? Você pode também nos ajudar financeiramente, mandando aquele dinheirinho que tá sobrando ali no botão novo que tem no Twitter. Você pode mandar dinheiro por PicPay. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.